nós temos, nosso assunto de hoje é geometria de posição. Na verdade, geometria de posição é uma ideia teórica que vai nos dar suporte para entender geometria métrica espacial. Então, a ideia de postulado. Postulado é uma sentença que não há necessidade de comprovação. Não preciso provar essas afirmações. Então, aqui, existem infinitos pontos no universo. Então, nesse sólido ao lado, eu tenho o ponto E, eu tenho o ponto H, eu tenho o ponto G, eu tenho o ponto A, mas eu também teria o ponto P, eu também teria o ponto Q, aqui externo. Então, eu tenho infinitos pontos no universo. Também é verdade que existem infinitas retas. Eu teria aqui a reta EH, por exemplo, é uma. Eu teria a reta EG. Eu teria a reta EG e FG. Eu teria uma outra reta aqui, uma reta R. Então, eu tenho infinitas retas no universo. Como eu também tenho infinitos planos. Cada face desse sólido, ela está presente em um plano. Então, se eu pensar nessa face EG, FH ou EFGH, ela está nesse plano que eu vou chamar de plano alfa. Aqui essa outra face também está num outro plano. Como também existem planos fora desse sólido, planos paralelos, planos coincidentes, planos concorrentes a esse sólido. Então, existem infinitos planos no universo. Então, existem infinitos pontos, infinitas retas, infinitos planos. Existem infinitos pontos em cada reta e fora dela. Então, se eu observo essa reta R, eu tenho os pontos F, G, H, I e J que pertencem a essa reta. Mas também existem o A, o B, o C, o D e o E que não pertencem a essa reta. Por exemplo, eu tenho aqui a reta AB. A reta AB contém obrigatoriamente o ponto A e o ponto B. São pontos pertencentes a ela, pelo menos dois. E eu tenho o ponto C que não pertence a essa reta AB. Então, existem infinitos pontos em cada reta e fora dela. Por um ponto passo infinitas retas. Observando aqui, nesse ponto O, eu tenho várias retas, reta R, reta S, reta T. Então, se eu pensar aqui, por exemplo, nesse ponto H, eu tenho a reta EH, eu tenho a reta GH, eu tenho a reta DH, mas eu também teria uma reta FH, eu teria uma reta PH, ou seja, por um ponto passam infinitas retas. Existem infinitos pontos dentro e fora de um plano. Então, se eu observar o plano que está limitando a face inferior desse sólido, eu já tenho aqui o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D, mas eu também poderia ter aqui o ponto P, 2, o ponto Q, o ponto M, o ponto R. Então, eu tenho infinitos pontos que pertencem a esse plano. Mas eu também teria aqui o ponto G. O ponto G não pertence a esse plano. O ponto H não pertence a esse plano. Também todos os infinitos pontos desse plano que representa a face superior desse sólido não pertencem ao plano que representa a face inferior. Por isso que existem infinitos pontos dentro e fora do plano. P7. Para determinar uma reta, é necessário dois pontos distintos. É necessário, pelo menos, dois pontos distintos. Então, eu preciso de, no mínimo, dois pontos. Então, a reta E e A, ela é representada definida pelos pontos A e E. Então, se a gente observa, por um ponto passam infinitas retas. Pelo ponto E, vai passar infinitas retas. Mas apenas a reta R passa pelos pontos EA. Então,
Por um ponto passo infinitas retas e por 2 pontos apenas uma reta. Para determinar um plano é preciso de 3 pontos. Então, quando eu quero definir qual é o plano que está representado por uma dessas faces do sólido, eu preciso de apenas falar que é A, B e C, por exemplo. Já está subentendido que o D pertence a esse plano. Então, eu preciso de, no mínimo, 3 pontos para determinar um plano. Eu preciso de 2 pontos para determinar uma reta e eu preciso de 3 pontos para determinar um plano. Se 2 pontos distintos pertencem à reta, então, por esses pontos pertence um plano. Ok. Então, eu tenho aqui, o A pertence à reta, pertence ao plano alfa. O B pertence ao plano alfa. Né? Então, se o A pertence a R e o B também pertence a R, a gente conclui que R está contido em alfa. Então, vamos observar essa simbologia. R está contido em alfa. Porque R é um conjunto de infinitos pontos. Se é um conjunto de infinitos pontos, na notação de conjuntos, um conjunto está contido em outro. Todo ponto de uma reta forma com ela 2 semirretas, que isso também é verdade. Eu tenho aqui o ponto A, eu posso definir a semirreta AB e eu posso definir a semirreta AC. Então, vamos aproveitar isso aqui. A simbologia de reta. Setinha para os 2 lados. De semirreta. A semirreta AB. Ou a semirreta AC. Começa do A, passa pelo B e vai para o infinito. Começa do A, passa pelo C e vem para o infinito. Então, aqui, se eu tenho esse sólido, eu posso dizer que a reta EG, que eu vou chamar ela de reta R, pertence ao plano EFG. E todos os pontos dessa reta também pertencem a esse mesmo plano. E para fechar o último postulado, uma reta e um plano só tem um ponto em comum. Então, se eu pensar na reta CG, quantos pontos em comum ela tem com esse plano do fundo aqui do sólido, que eu vou chamar de plano alfa? Ele só tem um ponto em comum. Ou seja, a interseção de uma reta e um plano é de apenas um ponto. Infinitos pontos pertencem a uma reta. Infinitos pontos pertencem a um plano. Mas a interseção dos dois é apenas um ponto. Ok?